Hoje, eu e a minha equipe composta por mim, Luiz Adalto, Arthur Regis, Arthur Pereira e Cabo Watson, como parte dos trabalhos de biologia do professor Vinícius Oliveira Casais, vamos entrevistar a professora Helena Santos da Beaumonte, professora de Química Analítica comigo. Queria começar te perguntando, o que fez com que a senhora escolhesse trabalhar com Química Analítica? A história é um pouquinho longa, tá? Eu, assim como vocês, eu fui estudante daqui, da escola técnica, há um bocadinho de anos atrás, né? E eu me lembro que, à época, quando eu estava finalizando o ensino fundamental, né? Aí tava aquela coisa, todo mundo na escola, o que vocês vão fazer, para onde é que vocês vão e tal. Ah, tem escola técnica, e aí a escola técnica ofertava, na época, acho que 9 cursos. E o único que eu me identifiquei foi o curso de Química, tá? Aí fiz vestibular, entrei, foi um vestibular complicado, né? Aí eu consegui entrar. E aí, aqui dentro da escola técnica, eu também tive uma professora de Química Analítica chamada Dejane Santiago, que já se aposentou, não está mais no departamento. Ela era uma professora, uma mulher, né? Uma mulher forte, uma mulher negra, e foi ela que me inspirou a gostar da área de Química Analítica. Então, quando eu entrei na universidade para fazer o curso de Química, a minha primeira oportunidade que eu tive foi fazer iniciação científica em um laboratório que pesquisava na área de Química Analítica, e aí eu segui. Então foi muito inspiração também de uma pessoa que eu me via, né, ali representada. Naquela época não eram muitos professores de principalmente na área de Não mesmo. Eu posso lhe afirmar, eu acho que quase que com certeza no curso de Química todo, do quadro de docentes dos professores do departamento de Química, eu acho que a professora Dejane era a única mulher negra do departamento. Revivendo aqui na memória agora, eu acho que ela era a única. E isso já, na verdade, é outra pergunta. Porque a psiquiatra Neuza Santos Souza, ela fez medicina na UFBA, foi mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela escreveu um livro chamado Dr. Márcio Negro, As Vicissitudes do Negro em Extensão Social do Brasil, e ela disse que uma das formas de exercer a autonomia é construir um discurso sobre si mesmo. E quando se está em uma sociedade em que há uma discriminação sistemática fundada na raça, tentam o tempo todo tirar de determinados grupos o discurso que eles têm sobre eles mesmos, seja através do feminicídio e a retirada da autoestima, que também pode se dar por meio da falta de representatividade, né? E não somente no tempo que a senhora esteve aqui, mas depois, na graduação, no mestrado, no doutorado, teve mais algum professor? Foi crescendo gradativamente o número de professores negros que entraram em contato com a senhora? Ou a senhora não viu muitas mudanças? Não vi muitas mudanças, não. Lá eu sou formada pela UFBA, né, pelo Instituto de Química da UFBA, e a minha época que eu estava lá no departamento de Química Analítica eram apenas 2 professores negros, uma mulher e um homem. E dentro do Instituto de Química todo, eu não vou conseguir ser tão precisa, tão exata assim, mas eu acho que tinha mais 1 ou 2, né? Então, no universo que a gente tinha, eu acredito que mais ou menos 10 a 15 professores por departamento, e aí você conta departamento de analítica, departamento de orgânica, departamento de orgânica, departamento de fisicoquímica, então totalizava o quê? Mais entre 40 e 60 professores. E dentro desse universo todo, eram o quê? 4. Hoje em dia, a senhora enxerga aqui muitas mudanças? Sim, eu acho que houve muitas mudanças, né? Eu acho que o sistema de cotas também ele contribuiu para isso, né? E hoje em dia lá no departamento de Química Analítica eu já vejo uma quantidade maior de professores. Ainda não somos a totalidade, né? Eles não são a totalidade, não são a maioria,
mais o número crescer. A número aumento seria se a proporção de pessoas negras nas instituições públicas fosse proporcional para as pessoas negras que no Brasil. Sim, né? sim, não é. Realmente não. O contrário. Agora, falando sobre o ensino, não só de química analítica, mas de ciências como um todo. O termo STEM é um acrônimo criado nos Estados Unidos que significa Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. E essas disciplinas, por muitos anos, até hoje alguns professores chamam essas disciplinas de ciências duras. Em contrapartida às ciências moles, que são as ciências humanas e também de linguagens, português, história, sociologia, enfim. E evidentemente, esses termos se devem à diferença na matematização, na rigorosidade, entre aspas, dessas áreas. Mas a senhora acha que alguns professores, por exemplo, a senhora Guimarães, que é professora de física do ITA, ela é contra esse termo, porque acha que distancia as pessoas da área das ciências. Eu queria te perguntar o que a senhora acha sobre isso, se afasta os alunos do interesse por ciências ou não, e como essas ciências, ciência pura, ciência mole, podem se encaixar para promoverem avanços sociais. Porque a senhora, eu acredito, veio de uma época em que só eram valorizadas as ciências exatas, né? Eu ouço muitas pessoas falando que eu queria fazer, por exemplo, pedagogia, letras, já não eram levadas a sério. Sim. Eu acredito que existe também muito estigma, né? As pessoas sempre, desde que se é muito criança, a gente já ouve dizer que matemática, que é uma ciência exata, é muito difícil, né? Então, assim, eu acho que também há algo que já é cultural, né? A criança, o adolescente, ele já chega na instituição de ensino com essa carga, com esse pensamento de que a disciplina ela é difícil, ela é complicada, ele não vai lograr êxito, que não é para ele, né? Que não é acessível e tal. Então, eu acho que o primeiro ponto é quebrar esse estigma que as disciplinas da área de exato têm. E eu acho que também você tocou num ponto importante, né? Que é fazer com que as ciências moles e as ciências duras, elas se juntem, né? Afinal de contas, o conhecimento está todo interligado. O conhecimento não é isolado, né? Não existe uma ciência separada da outra, né? Todas as ciências dependem umas das outras para poder elas se manterem, elas se sobreviverem, elas funcionarem, digamos assim. Então, eu acho que essa ligação, que a gente chama de interdisciplinaridade, ela é importante, e até porque, para poder a gente fazer com que as crianças, os adolescentes, eles enxerguem que não é assim, né? Vocês estão aqui no curso de Química, e eu acredito que se vocês estão aqui no curso de Química, é porque vocês têm alguma afinidade com a área, né? E não é esse bicho de 7 cabeças todo, né? Que todo mundo pinta, que todo mundo desenha, que todo mundo diz, né? Eu acredito muito nisso. Os professores têm esse ponto de vista, principalmente atualmente, que estão dando mais valor à interdisciplinaridade. Sim. Agora, sobre o seu trabalho específico na área de química analítica. A sua tese de doutorado, ela aborda a avaliação de micronutrientes e contaminantes orgânicos e alimentos enlatados. E isso é um termo que é importante, isso é um exemplo do encaixe das ciências duras com as ciências moles, porque tem grande importância na saúde pública. A senhora poderia nos contar quais foram as motivações que te levaram a escolher exatamente esse tema? E se, na sua opinião, como os resultados do seu trabalho podem impactar a conscientização da população e as políticas de segurança alimentar? Então, assim, primeiro, que existe muito na academia é, às vezes, a gente seguir o que o orientador faz. O projeto de pesquisa que é do orientador. Mas por que a gente chegou nesse tema de contaminantes e alimentos enlatados? Porque durante o meu mestrado, a gente pesquisou sobre a composição mineral do leite. Seja ele o leite de vaca, seja ele o leite de cabra, e seja entre aspas, que eu sempre coloco, o leite de soja, né? Porque o leite é um produto de origem animal e ele tem essa questão das pessoas confundirem o termo, né? Mas enfim,
que era o estanho, que é um elemento que está contido na embalagem das latas. Não sei se vocês sabem, mas a grande maioria das latas que são utilizadas no comércio de alimentos enlatados, ela é uma liga de ferro, estanho e carbono. Então aí a gente percebeu, né, avaliando a composição mineral do leite como um todo, que a quantidade de estanho presente no alimento estava muito alta. A gente, opa, então vamos lá ver o que é. Será que o que tem na lata está passando para o alimento? Será que é o próprio alimento que já vem com essa concentração alta de estanho? Será que o estanho ele é um elemento que é nocivo, que ele tem um potencial contaminante para a população em geral? Então foi daí que surgiu a ideia de fazer a avaliação avaliação da composição mineral de alimentos enlatados. Então a ideia surgiu daí. E aí, com o tempo, a gente fez a pesquisa, a gente buscou os órgãos regulamentadores, no caso a Anvisa, e a gente viu que a Anvisa preconiza. Agora eu não sei se eu vou ser fiel à louca, gente, que eu tenho fazer o doutorado. E aí eu não consigo me lembrar, mas eu acho que a concentração de estanho em alimentos enlatados, eu acho que ela deve ser de 250 mg por quilo, que é 250 ppm, que é um valor alto, e a gente ficou surpresa, né? E depois a gente viu que o estanho, ele não é um contaminante na forma inorgânica, mas na forma orgânica, sim. Na forma orgânica ele tem uma toxicidade. Na forma inorgânica, com uma concentração alta, esse 250 ppm é uma concentração alta, ele não é contaminante. Foi daí que surgiu. Então aí a gente falou, opa, então vamos, né, investir nesse tipo de pesquisa para a gente dar a contrapartida para a sociedade, né, e divulgar uma informação que é importante, né, que é o teor de um micronutriente em alimento. Foi daí que surgiu, né, a ideia de fazer essa tese pesquisando aí. E uma última pergunta. Qual foi o ponto assim da sua vida que a senhora considera que foi uma virada de chave? Um ponto assim que dividiu a sua vida em antes e depois? E aí isso aí não tem nada a ver com a academia, a vida científica, não. Foi quando eu me tornei mãe. Quando eu me tornei mãe de meu filho mais velho, aqui em 2017, foi aqui em 2017. E foi assim uma mudança total na vida da pessoa, né? Porque quando você é só você, é uma coisa, mas quando você tem um outro ser que depende de você, a vida muda completamente. Os interesses, os objetivos, o foco, como você vai viver, o que você vai fazer. Então eu acho que eu posso dizer que foi a primeira grande mudança na minha vida, né? E a segunda eu acho que foi quando eu me tornei docente da rede federal de ensino, que aí já foi um pouquinho antes, né? Em 2010, né? Que aí eu tive a oportunidade, né? E estou tendo a oportunidade de devolver para a sociedade todo o investimento que a sociedade fez em mim durante todos esses anos, 4 anos de graduação, 2 anos de mestrado e mais 4 anos de doutorado. E aí você devolve para a sociedade, né? Na formação de vocês, na formação de... Obrigada por aceitar a entrevista com o grupo. A senhora é uma inspiração para todas as pessoas, em especial pessoas negras que querem seguir a área da química analítica, ou então para outras que querem seguir as áreas das ciências, física, matemática, enfim. Obrigada. Olá, meu nome é Luiz Adalto. A minha equipe é composta por mim, Luiz, Arthur Pereira de Almeida, Arthur Regis Cerqueira da Hora e Pablo Watson Santana da Conceição Fagundes. Esse é parte do trabalho de biologia proposto pelo professor Vinícius Oliveira Casais, a parte 2 trabalho que se chama Minhas Estrelas Negras. Nesse trabalho, temos que entrevistar uma pessoa que consideramos destaque como representatividade na área de educação, em ciências, e outra que consideramos como destaque na área de cultura e arte.
E na área de cultura e arte, vamos entrevistar agora o escritor e publicitário Sérgio Caetano. Em 2018, ele lançou o livro de poemas A Maioria das Cores, e em 2020 ele lançou seu livro mais recente, livro de contos, histórias de pretos, pobres e pessoas em situação de rua. Eu queria começar a entrevista perguntando sobre sua trajetória enquanto escritor e como leitor. De onde veio o seu interesse pela literatura e pela escrita? Você me pegou aí, porque traz emoções, né? Meu interesse ele parte muito da criação, né? Meu pai não está mais presente aqui nesse plano faz 2 anos, e desde os 13 anos, 13 anos, meu pai sempre me presenteou com livros. Então, todo aniversário eu ganhava um novo livro com a dedicatória dele lá. Normalmente, a dedicatória no final incluía tome juízo. E aquilo era uma forma dele dizer o quanto ele me amava, o quanto ele esperava que eu fosse bem sucedido na área do conhecimento. Né? A partir daí levou um tempo considerável, né? Eu só era leitor, mas as conversas mentais elas aumentavam a cada dia. E uma das coisas que me fez colocar isso no papel foram situações que eu vi ali no meu bairro, né? Eu nasci na Liberdade, mas me criei em Cajazeiras. E aí eu comecei a rascunhar isso. Outra coisa que despertou isso também era, na época, meu pai sempre foi um leitor muito assíduo, e nesse período da vida dele, meu pai era assinante de revistas como Isto É, Veja e tal. E aí, quando as revistas ficavam velhas, eu pegava as revistas, recortava os personagens e recortava palavras. E aí criava diálogos entre os personagens. Né? Acredito que esse aí foi o primeiro start. Já na fase adulta, né, eu ingresso na Universidade Católica, aqui na UFSAL, e aí vou fazer publicidade e propaganda. E aí encontro um cara lá, né, chamado José Augusto Couto Sampaio Neto, mais conhecido como Juazeiro, e ele era poeta. Eu nunca vi um poeta na minha vida. E aí no primeiro dia de aula a gente se reúne junto com os calouros e os veteranos, e aí eu chamo ele de Guto também, o Guto começa a recitar poesia. E aí eu perguntei, como é que faz isso aí que você faz? E aí ele foi me explicando como é que escrevia os poemas e tal. Então esse é o primeiro contato. Certo. Agora, em relação à sua formação. No livro O Genocídio do Negro Brasileiro, o Abdias Nascimento ele fala que o racismo no Brasil ele não é tão óbvio quanto é nos Estados Unidos, mas ele também não é legalizado como foi o apartheid na África do Sul. Ele é institucionalizado nos níveis oficiais de governo. E nesse contexto temos o racismo institucional, que se manifesta tanto em instituições públicas quanto privadas. Uma dessas manifestações é o fornecimento desigual de serviços básicos a grupos raciais minoritários. O senhor estudou no IFBA, no curso de Metalurgia Antiga Escola Técnica, e depois fez graduação em Comunicação e, posteriormente, pós-graduação na UFRN. Durante esse processo, o senhor percebeu que cada vez mais pessoas negras entravam nessas instituições, ou o senhor percebeu que, pelo contrário, a proporção entre negros e brancos nessas instituições não mudava? É interessante a pergunta. Assim, eu vivi dentro do universo acadêmico, né, em 2 situações. A privada primeiro, que era católica, e depois a UFRN, né, federal. E aí há uma grande lacuna nisso, porque nesse primeiro momento, eu conto nos dedos, mesmo estando em Salvador, eu comecei a católica aqui em Salvador, a incidência de pessoas pretas. Né? E aí a gente está falando de 2002, quando eu ingresso na universidade. Já posterior, lá na UFRN, a gente já está no exílio de 2018, quando eu vou fazer após a produção de documentários, era nítido um aumento, a visibilidade de pessoas pretas dentro do campo. E aí, para mim, tem 2 grandes coisas aí. Né? Primeiro, quando você fala desse racismo institucional, né, e que referencia muito bem o Abdias, e aí, na nossa contemporaneidade, tem o ex-ministro da pauta racial, que era o Silvio Almeida, né, ele traz ensaios sobre o racismo estrutural, muito bem referenciado também. E aí, isso implica em que toda estrutura que é montada no nosso país é para que pessoas como eu e você, a gente não ascenda. Né? Uhum. O que eles não combinaram com a gente é que um dos nossos propósitos é resistir e enfrentar sempre, desde que chegamos aqui. Agora eu ingressei num grupo de pesquisa de doutorado. Então, assim, se a gente... E aí é muito bom fazer esse exercício de estar retornando, como você trouxe o Abdias e tal. Quando a gente faz esse retorno, eu fico pensando que os meus pais não tiveram as mesmas oportunidades, justamente porque a estrutura que é montada no país não é para isso.
é para que pessoas cada vez mais brancas, mais hegemônicas, elas estejam nas estruturas, né? Tanto de conhecimento, e como eles sabem, conhecimento é poder. Não é à toa que eles estão lá, na legislação das nossas leis. Então, assim, e para mim o segundo momento é muito da política pública, né? A gente viveu um período, né? E aí, não, a questão aqui não é levantar ou derrubar bandeiras, mas a gente viveu um momento de ascensão intelectual por parte da classe menos favorecida, e aí inclui-se nós pessoas pretas, em que o governo olhou pela primeira vez com atenção. A gente teve programas, né, para onde, Universidade para Todos, tenho amigos que fizeram mestrado e doutorado fora do país, porque o governo daquela época, né, e que agora retorna novamente, ele montou uma estrutura para que, opa, existem essas pessoas aqui também. Agora, no seu livro mais recente, Histórias de Pretos, Pobres e Pessoas em Situação de Rua, percebe-se algumas manifestações do racismo institucional. E percebe-se que a maior manifestação desses reflexos é a periferia, resultado da negligência histórica do Estado brasileiro com a população negra. Além disso, lemos histórias de pessoas que são tidas como invisíveis. Qual foi o acontecimento que te motivou a escrever esse livro? Esteve relacionado com o racismo institucional ou com outra faceta do racismo, como o ambiental ou recreativo? Eu ri de nervoso agora, porque são tantas camadas. Eu morei 17 anos no Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte, diferente de Salvador, a maior parte do seu território é formada por pessoas brancas e oriundas de ascendência europeia, nos interiores e tal. E aí chega eu lá, um preto da Bahia, publicitário, e por sinal um ótimo publicitário, numa das maiores agências de propaganda lá. E aí isso acontece em 2010, era um dia de pagamento. Eu tenho um irmão caçula que mora na Suíça. E aí meu irmão vinha visitar, ia passar um tempo comigo no Rio Grande do Norte. Falei com o meu diretor de criação que, hoje eu vou levar direto no almoço e vou sair mais cedo, porque eu vou receber meu irmão. Tá. Pedi meu almoço por aqueles entregadores de quentinha. Tá? E como eu disse, era dia de pagamento. Então, as pessoas que não estavam no departamento de criação, né, eu faço parte desse departamento, eles estavam em outro canto da agência. E aí, quando o entregador chega, ele me liga, eu saio para receber a quentinha. E aí, nessa passada, a mulher do financeiro estava conversando com a outra pessoa, e ela diz assim: como é que pode um neguinho desse ganhar mais do que a gente? Aí eu saí, peguei a marmita, voltei, colei no ombro dela e disse: é porque eu estudei mais do que você. Segui tal, e fui fazer meu trabalho. O dono da agência, na época, ele estava viajando. Quando ele chegou, eu chamei ele: a gente precisa conversar, porque aconteceu isso. Tá? Aí ele: impressão sua, ela não quis dizer isso e tal. Eu olhei pra cara dele: isso não tá certo. Enfim, e aí aconteceram outras situações. E aí, isso é um dos starts para mim, muito nítido, né? Mas não é o fator principal para a escrita desse livro. Depois de lançar A Maioria das Cores, em 2019, aqui na Bahia, eu vim dar uma palestra no Shopping Piedade. Esse livro, ele sempre teve esse nome, mas ele ia ser um livro também de poesias, para falar sobre o dia a dia da pessoa preta na sociedade. Até que, um dia anterior a essa palestra, na época eu tinha um relacionamento com uma pessoa, e a gente terminou um dia antes. E eu fiquei bem mal, mas ainda assim fui para a palestra. Depois da palestra eu ia encontrar com o Alberto Pita, que é presidente do Cortejo Afro, lá no Pelourinho. E aí, nesse trajeto do Shopping Piedade para o Pelourinho, eu ainda não estava legal, sentei naquelas mesas da sorveteria cubana. Foi quando eu fui interceptado por um dos funcionários, o Ivan, e aí o Ivan chega e me pergunta: e aí, tá tudo bem? Eu falei: não, não tá tudo bem. O primeiro conto do seu livro. Isso. E aí o Ivan, a gente começa a conversar, o Ivan começa a falar um pouco sobre a vida dele e tal, e em vez de eu sair dali para ir para o encontro com o Alberto Pita, eu não fui, eu voltei para casa. Acho que muito abastecido daquilo que o Ivan trouxe e tal. E aí, no outro dia, eu estou na soleira da casa da minha mãe conversando comigo, puxei isso dela, né, a gente fala pra caramba, e em determinado momento eu peguei meu caderno, eu ando sempre com um caderno, e comecei a reescrever o que eu ouvi do Ivan. Quando eu terminei, eu falei: caramba, velho, tem uma história aqui, ó. E aí lembrei que o título do livro era História de Pretos, Pobres e Pessoas em Situação de Rua. Aí eu pensei: vai ser mais interessante, eu acho que eu consigo atingir as pessoas de um modo provocativo se eu contar histórias reais. E aí nasce esse livro, a partir do Ivan, que, por sinal, como você falou, é o primeiro conto, né? E aí, para mim, como publicitário, sempre tem que ter uma brincadeira, sempre tem que ter uma tiraçãozinha de onda, na Europa, né, eu lia muito aquelas tirinhas
misturei as coisas. No jornal eu lia muito aquelas tirinhas, né? Que vinha nelas, e aí tinha uma que era Ivan o Terrível, que fala de um viking, tal, um nórdico e tal, e aí, assim, o meu Ivan não era o terrível, o meu Ivan era incrível, tanto que o título é Ivan Incrível para fazer esses paralelos. A partir disso eu comecei a captar as histórias, algumas eu trouxe do meu próprio convívio, pessoas que conviveram comigo, e que para mim foram importantes na minha formação, né? E outras eu encontrei pelas ruas, enfim. E a potência do livro é mais para que a gente se identifique. Então, assim, são pequenas sutilezas que a sociedade racista vai nos colocando nas caixas e que, se a gente não ficar atento, se a gente não tiver essas referências, como você falou na pergunta, se a gente não tiver essas referências, a gente vai se perdendo de quem realmente a gente é. Né? Acho que é muito isso. Vários autores falam sobre a questão de se perder de quem realmente você é, como a Toni Morrison, por exemplo, no livro O Olho Mais Azul, né, em que a Pícola acaba entrando em colapso devido à falta de representatividade que acaba minando sua autoestima, sua autoconfiança, enfim. Agora, quanto à publicação de livros de autoria negra no Brasil, a Conceição Evaristo, em várias entrevistas que ela dá, ela faz questão de diferenciar que existem autores que escrevem, mas não publicam, e tem autores que escrevem e publicam. E a Miriam Alves, que trabalhou por um tempo na Quilombost, na publicação dos Cadernos Negros, em entrevistas recentes, ela fala que há décadas atrás, ela tentava mandar os poemas dela para as editoras, que poemas esses que falavam sobre racismo, criticavam a branquitude e a sociedade brasileira quanto à prática do racismo estrutural. E as editoras mudavam os textos dela e ela cancelou várias publicações de vários livros, inclusive, grande número de livros, por causa disso. E o que eu queria te perguntar, quanto a isso, o senhor acha que hoje, por parte das editoras, tanto as editoras grandes quanto as editoras pequenas, houve evoluções no que se refere ao respeito de obras de autores negros? Hoje em dia, publicar um livro é mais fácil do que antes, ou não? É interessante a pergunta, em várias camadas aí também. Eu vou começar por algo mais recente. Meu terceiro livro está pronto. E eu vou falar sobre diversidade e inclusão das organizações empresariais. É uma pesquisa de quase 4 anos, com artigos falando sobre inclusão digital na China, na África e tal. E aí, tem uma pessoa que eu chamo de Anjo da Guarda, lá de São Paulo, uma das maiores referências em gestão empresarial do país, que ele é um autor best-seller. E ele tem me potencializado para esse livro. E ele por ele ser esse autor best-seller, né, existe essa editora que publica os livros dele, que é uma editora, não vou dar nomes aqui agora, mas é uma editora que publica muito sobre negócios. E o meu livro, ele fala de negócio, porque diversidade e inclusão é uma potencialidade para a geração de riqueza. E aí, esse meu anjo da guarda, né, entrou em contato com essa editora, falou da importância do livro, falou da importância do que está escrito no livro, que ele leu. E aí ele solicitou à editora que olhasse o livro, né? A editora olhou o livro. Ele falou da importância de, inclusive, a editora abrir as portas para a diversidade e inclusão, partindo dela própria. Beleza, mandou e-mail, gostamos do livro e tal, não sei o quê, só que aí eles contrataram um consultor de literatura, e na reunião que a gente teve, na verdade, em vez das pessoas que estão à frente, eles trouxeram as pessoas responsáveis pelo departamento comercial. E aí, no meio da reunião, ficou muito nítido que eu teria que pagar a editora para lançar o meu livro, e ainda assim teria que fazer readequações. Esse meu anjo da guarda, né, com o calibre de conhecimento e influência que ele tem, ele esbravejou nessa reunião com a editora, e aí o livro está para sair, quem vai bancar o livro é a gente. Né? Então, assim, isso responde um pouco a sua pergunta. Né? Perfeito. Obrigado por aceitar a entrevista. Tem muitos jovens atualmente que também, devido a fornecimento de mais oportunidades, né, seja através da escrita de livros infantis, seja através dos próprios slams, que são poesias faladas, muito acessada por jovens hoje, enfim, que desejam escrever e ver de literatura. E então, assim como a Elane, que entrevistamos antes, foi uma inspiração para quem queria seguir na área de química, das ciências naturais, o senhor é uma referência, uma inspiração para quem quer seguir na carreira de literatura, pessoas negras principalmente. Obrigado por aceitar, e foi essa a nossa entrevista. Obrigado.